Aqui no Jornal da Bandeirante Gente. Já, Cláudio Humberto, eu vou querer que você fale aí, discorra sobre os nomes que foram apresentados ontem pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Não teve grande surpresa, né? Já se comentava e tal, já todo mundo mais ou menos sabia quais seriam os nomes. Mas enfim, já vamos falar um pouquinho sobre esses nomes que foram apresentados ontem. Anúncio daquilo que todo mundo já sabia. Já sabia. Aliás, alguns nomes estrategicamente, né? A gente sabe como é que funciona, você acompanha isso faz tanto tempo. Alguns nomes foram já anunciar, vazar. Esse vazamento mandrake, que é feito pra vazar mesmo, até pro pessoal já ir se acostumando com os nomes. Meio pra testar também, em alguns casos. Né? Ver como é que fica. Joga o cara na chuva pra ver se ele vai se dar bem, se ele terá a proteção de um guarda-chuva, né? E depois aí, se der tudo bem, confirma. Isso no caso do Haddad, inclusive, o mercado ficou assustado, ninguém até hoje não se conforma com essa escolha. Mas o mercado meio que precificou isso. Isso aí vai ter um custo, né? E já precificou o custo Haddad, da indicação do Haddad. Aliás, daqui a pouco vamos conversar com Juliana Rosa, nossa querida companheira, competentíssima analista aí das questões da economia, inclusive sobre isso, sobre a qualificação do futuro ministro da Fazenda. É preciso mesmo ter qualificação para ser ministro da Fazenda? Acho que sim, né? Mas tem um vídeo aí rolando que viralizou, um vídeo em que aparece Fernando Haddad confessando que não entende nada de economia. Já e tem apenas isso? Tem, eu vou até mandar para você aí. Tem uns gracejos que precisam ser excluídos, mas o vídeo original é muito interessante, quando ele diz que não entende nada de economia, que estudou economia por 2 meses e que colou para passar. Ô, louco. Enfim, não é muito animador não o vídeo, mas de qualquer maneira, o Antônio Palocci foi um ministro da Fazenda muito elogiado, era médico, né? Também não tinha grandes intimidades com a economia, mas teve a sabedoria de se cercar de gente que entendia do assunto. É isso. E dizem, a gente vai confirmar, né, com a Juliana, mas dizem isso mesmo, né? Que o Lula está tentando, de alguma forma, repetir o sucesso. Houve um sucesso com o Palocci, né? Ele desempenhou bem o papel dele até um dado momento, e que depois houve denúncia, aquela coisa toda. Mas parece que a ideia é tentar repetir a dose, né? Colocar um político, no caso Haddad, na Fazenda, e aí o planejamento ficaria para um técnico. Enfim, vamos ver. Bom, só pra gente completar a informação, vai que tem gente que não ouviu, né, Cláudio? Mandei o vídeo no seu zap. Vamos ver aqui. Depois a gente precisa precisa triar algumas coisas aqui pelo que você falou, né? Mas o Haddad na Fazenda, né, Cláudio? O Rui Costa, ex-governador Rui Costa na Casa Civil, o Flávio Dino, senador Flávio Dino na Justiça e Segurança Pública, parece que por enquanto não vai separar Justiça e Segurança Pública. O José Múcio Monteiro na Defesa, aí teve gente que torceu o nariz aqui no PT, esse nome desceu quadrado. Zé Múcio na Defesa e o Mauro Vieira no Itamaraty. São os 5 primeiros nomes, já começaram a criticar, porque só tem homem branco e tal, aquela coisa toda. Meu Deus do céu, né? Que país é esse, né? Até o próprio presidente eleito, durante a coletiva de ontem, ficou dando meio que pedindo desculpas, porque não tinha negros, não tinha índios, não tinha mulheres. Olha, a constituição do ministério não pode ser feita através de cotas raciais, né? Tem que ser feita por meio de mérito, de qualificação. É isso que a gente espera, né? De um modo geral, os ministros indicados são óbvios no sentido de que, olha, enfim, um cara que governou a Bahia, o estado da Bahia, por 8 anos, né? Certamente tem experiência, né, de gestão, etc. e tal. É preciso prestar muita atenção em Rui Costa, o futuro chefe da Casa Civil, que ele vai ser uma espécie de primeiro-ministro do governo. É alguém que vai ser, o presidente Lula tem limitações, são evidentes, né? Ontem a gente viu durante a coletiva como a voz dele está debilitada, né? Talvez em razão da doença e tal, do tratamento que ele tem feito. Portanto, assim, é um homem que não tem mais aquele vigor da juventude, né? E, portanto, esse, entre aspas, primeiro-ministro terá um papel fundamental no futuro governo. Flávio Dino, talvez tenha sido dos ministros o que menos agradou. Não porque por faltar qualificação, não é o caso. Ele foi juiz federal, foi governador do estado do Maranhão, né? Senador eleito, qualificação ele tem. O problema
problema é a confusão político-ideológica da cabeça do futuro ministro da Justiça, né? Ele fez declarações desapontadoras, digamos assim, do ponto de vista como é que eu diria, das responsabilidades do cargo de ministro da Justiça. É preciso que cada ministro, assim como o futuro presidente, saibam ou tenham a consciência de que eles não vão governar para quem votou neles apenas. Eles vão governar para todo o país, né? Metade dos eleitores votou no Lula. Então, aí foi metade mais um, né? Votou no Lula e por isso ele foi eleito. Mas tem a outra metade de brasileiros, né? Aos quais também o governo, os governantes deverão explicações. Então, talvez tenha sido a mais preocupante das indicações. José Múcio, ao contrário, os petistas podem não gostar da escolha, mas eu achei uma escolha brilhante, né? Porque o Zé Múcio, além de ser um parlamentar experiente, né, não é, Agostinho? Foi ministro de Estado 2 vezes, né? É um setor delicadíssimo, né, Cláudio? Não precisamos nem ele tá é um mestre. E ele, Agostinho, é um mestre do relacionamento, sabe? Ele é uma figura muito simpática mesmo, né? Sabe, do tipo, todo político é encantador, né? Ou tenta ser, pelo menos. Ele é amigo de todo mundo, né, Cláudio? Impressionante. Mas ele se dá bem com todo mundo, é um grande contador de história, sabe? É um sujeito que agrada a qualquer ambiente e tal. Então, assim, se tem alguém com talento para desanuviar os ânimos eventualmente acirrados nas Forças Armadas, é ele. Eu acho que os ânimos não estão acirrados coisíssima nenhuma, né? Como disse certa vez, com sabedoria, o então presidente argentino Raul Alfonsín, quando lhe perguntaram se ele não temia uma reação dos quartéis às mudanças democráticas que ele introduziria no governo argentino, ele disse: olha, os militares são profissionais, militares batem continência. É exatamente o que vai acontecer também no futuro governo. Eles baterão continência, podem não gostar, mas são profissionais, né? É uma estrutura absolutamente profissionalizada que temos, aliás, em vários setores do serviço público brasileiro, como, por exemplo, além dos militares, a própria Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores. Só tem gente qualificada nesses lugares, não tem ali gente colocada que chegou ali de paraquedas, né? Ontem surgiu, inclusive, um falatório dizendo que a indicação, a escolha do futuro diretor-geral da Polícia Federal era a demonstração de que a PF seria, partidarizada e etc e tal. Pô, o cara foi o chefe da segurança da campanha do Lula. O chefe da segurança vira uma espécie de sombra do candidato, né? Teve uma convivência muito próxima, tão próxima quanto a mulher do Lula, né? Eu não digo assim, próxima no sentido de estar junto o tempo todo. Ele protegeu, de fato, foi muito competente no seu trabalho, tanto assim que o candidato não sofreu nenhum tipo de ameaça, nem coisa nenhuma, nada chegou, nada que pudesse fazer mal ao candidato chegou nele. E aí, chega no final da campanha, o candidato está encantado com o trabalho que o cara fez. Quando o torna chefe da Polícia Federal, ele também observa a qualificação do cara, né, como delegado. Então não há nada mais natural do que essa escolha, tanto quanto aconteceu com o Bolsonaro. Só que com o Bolsonaro, né, tinha lá o Supremo na oposição, e o Supremo, então, tirou ou desfez a nomeação. José Múcio é uma expectativa muito positiva de estabelecimento de relacionamento produtivo com as Forças Armadas. Ele, por ter sido ministro de Estado, presidente do TCU, ministro do TCU, ele tem noção, Agostinho, muito, como é que eu diria, muito forte, né, do exercício da autoridade, Então, assim, isso também é fundamental. Ele tem que ser alguém que saiba mandar, né? Ele é muito simpático, ele é muito, né, enfim, afável, amável, etc. e tal, mas tem que mandar também, né? O militar obedece ordem, portanto ele tem que se habituar com esse novo desafio. E o ministro das Relações Exteriores, eu acho que vale a pena a gente mencionar o fato de que o Mauro Vieira foi ministro das Relações Exteriores da presidente Dilma Rousseff.
Foi o seu último ministro e é conhecido não só pela vaidade, que é comum a muitos diplomatas, mas pela qualificação também. Ele é muito qualificado. Ele está entre os embaixadores, né, mais admirados na casa. Ele é quase um punho de renda, né, aqueles embaixadores sofisticados, etc. Ele é muito sofisticado, mas é muito respeitado também por grande parte do Itamaraty. Também uma grande parte do serpentário do Itamaraty o despreza porque o considera um bajulador, que acha que ele, enfim, que o destaca mais pela bajulação do que pela qualificação. Quando ele saiu do governo Dilma, ele conseguiu ser nomeado, veja bem, no governo Michel Temer, chefe da missão da representação do Brasil nas Nações Unidas em Nova York. Então não é pouco, né? Foi uma coisa interessante, mas é muito decorrente disso. Tem ali uma certa homenagem ao fato dele ter sido chanceler, mas ali é produto da batalha dele. Ele lá se pegou com Deus e o diabo na Terra do Sol para virar o chefe da missão do Brasil na ONU. Lá ele então começou a planejar no governo de Jair Bolsonaro continuar em Nova York, que é uma beleza aquilo ali, né? Mora no apartamento funcional, Agostinho. O Brasil paga $50.000 de aluguel no apartamento do chefe da missão do Brasil na ONU. É uma beleza, é um palácio, né? Então ele quis continuar lá. E aí se pegou com quem? Com Davi Alcolumbre, que era o então presidente do Senado. Ele é um dos pivôs do afastamento de Alcolumbre do Bolsonaro, porque o Alcolumbre exigiu que o Bolsonaro mantivesse o Mauro Vieira, e o Bolsonaro não atendeu. E aí eles acabaram brigando por essa razão. Mauro Vieira sendo designado para a Embaixada do Brasil em Zagreb, na Croácia, onde se encontra hoje, e chega na semana que vem já, na COP lá do Egito, ele saiu da Croácia e se mandou para lá para bajular o Lula, que estava chegando, né? E ficaram ali dividindo a cotoveladas, né? Ele e Antônio Patriota, que também foi chanceler da Dilma e é embaixador do Brasil no Cairo. Então ficaram os dois ali para ver quem é que bajulava melhor ou mais o presidente eleito. Eu acho que ele venceu essa disputa.